Medinha lá, você pode começar. Combinado, então tá bom. Então, muito boa noite a todos. Mais uma vez nós iniciamos essa sessão de discussão de casos das terças-feiras de noite. Então, eu sou a Natasha Fukushima, eu sou R4 da Hepatologia da Escola Paulista de Medicina. Estarei, então, apresentando essa noite este caso. Então, para iniciar, é uma mulher de 41 anos, é uma senhora, né, uma moça aí de natural e residente de Manaus, paciente que é casada, tem 2 filhos, e ela iniciou o seu quadro no dia 22 de fevereiro deste ano. O quadro, ele se abriu com dor abdominal, e por conta dessa dor abdominal, ela procurou atendimento médico, que foi via telemedicina, foi lá em Manaus mesmo, e foi prescrito, então, domperidona, bromoprida, buscopan e pantoprazol. Infelizmente, nesse início de quadro, a gente não tem tantas informações mais específicas de como é que era a apresentação dessa dor, mas que a levou a necessitar de um atendimento médico, né? O quadro, ele acabou persistindo, ainda evoluiu com a cefaleia, mal-estar e queda do estado geral nos outros 6 dias que se seguiram. Ela fez uso ainda de 1 grama de paracetamol por conta própria, mas foi uma dose única, não houve outras substâncias. E depois de 9 dias do quadro, ela necessitou ser internada. E a motivação de mantê-la internada foi nos exames de avaliação, houve elevação das transaminases. Tá? E uma vez internada, essa paciente passou a apresentar icterícia, tremores e confusão mental. E depois desse quadro inicial, ela passou a progredir na outra semana, com queda progressiva do nível de consciência e ainda alteração dos exames de função hepática. Por fim, no dia 12, ela necessitou ser entubada por rebaixamento do nível de consciência e foi transferida para o Hospital Israelita Albert Einstein no dia 13, no final do dia. Então, só para fazermos algumas pontuações, então no dia 22 de fevereiro foi o início do quadro, essa dor abdominal, né, no dia 6, quando ela já estava internada, há 3 dias, né, antes, ela iniciou esse quadro de icterícia, confusão mental. No dia 12, ela necessitou de intubação por rebaixamento do nível de consciência e chegou, então, no Hospital Albert Einstein no final do dia 13. De antecedentes patológicos, havia apenas uma referência em relação ao nódulo de tireoide, que não foi investigado, apenas havia esse conhecimento, mas sem acompanhamento. Ela teve um quadro de púrpura após o segundo parto, teve resolução espontânea, também não houve uma definição de etiologia, lembrando que ela só tinha 2 filhos, e o segundo filho, eu acredito que já tinha talvez uns 18 anos, né, doutor Felga? Já era praticamente adulto, né? Isso, era isso mesmo. Então, há muito tempo atrás, esse episódio. Então, medicamentos de uso contínuo, ela não havia nenhuma medicação. De hábitos de vida, havia um uso eventual de vinho, muito raro, muito pontual. E no exame físico, na admissão do Hospital Albert Einstein, nós encontramos uma paciente de um IMC, né, com um leve sobrepeso, ela tinha uma altura de 1,55, pesava 60 quilos, uma PAM de 60 miligramas de mercúrio, uma frequência cardíaca, né, aumentada de 125, uma frequência respiratória também elevada de 28, lembrando que ela estava entubada, estava saturando 100% e uma temperatura de 39,9. O estado geral era regular, estava sedada, hidratada, uma icterícia de 4 em 4 cruzes, a cianótica, normocorada, não havia presença de telangiectasias e havia um discreto eritema palmar. Ela estava sedada, suas pupilas estavam medianas, com uma leve anisocoria, sendo que a pupila direita um pouquinho maior que a esquerda, mas estavam fotorreagentes.
do sistema circulatório, ausculta cardíaca sem alteração, estava com uso de droga vasoativa, né, elevada, com a noradrenalina de 0,6 microgramas por quilo por minuto, mais estável, respiratório, nada de achados, estava com parâmetros baixos, né, uma FI de O2 de 40%, uma PIP de 6, na parte abdominal, era um abdômen globoso, flácido, ruídos hidroaéreos estavam presentes, havia um fígado palpável a 3 centímetros do rebordo costal, mas o baço não era palpável. Não havia sinais de circulação colateral, e também não havia, ao exame físico, sinais de ascite. E as extremidades tinha um discreto edema bilateral, mas as panturrilhas estavam livres. Então, E aí, gente, alguém quer começar a dar uns palpites aí? Os nossos residentes, alguém quer falar? Isadora? Oi, doutor, boa noite. Oi. Viu o caso desde o começo? Vi o caso desde o começo. E aí, o que você achou? Me chamou a atenção porque ela evoluiu de uma forma muito grave, né? Em 2 semanas, ela teve um quadro de dor abdominal e logo em seguida ela evoluiu com um quadro de confusão mental e posteriormente com rebaixamento de nível de consciência, sendo entubada, o que é um sinal realmente de gravidade, de insuficiência hepática, pode ter sido por uma encefalopatia, já que falou que ela tinha tido uma alteração de transaminase, depois ficou ictérica, então é um sinal de gravidade mesmo. O que parece no exame físico é que ela não tem nenhum indício de hepatopatia crônica, né? É um fígado, assim, pelo menos que está aumentado, nenhum estigma, sem telangiectasias, tem um discreto eritema palmar. Então, assim, não daria para a gente descartar se ela está tendo uma descompensação aguda, né, no fígado crônico, ou se ela está tendo um quadro puramente agudo. E considerando, assim, a faixa etária dela, de 41 anos, a gente poderia pensar como etiologia, de repente, uma hepatite autoimune, até porque ela teve essa história dessa púrpura, de repente pode ter tido alguma púrpura com algum componente imune, pensei também por conta da idade, sexo feminino. Vírus também são causas muito comuns de quadro grave, e aí a gente tem tanto os vírus hepatotrópicos como os vírus não hepatotrópicos. Você viu que ela veio de Manaus, né? Em Manaus, vírus B com delta, é uma hipótese realmente, pensando de onde que ela veio também. Eu acho que eu ficaria por aí, doutor, acho que a gente precisa urgente ver como é que tá os exames de sangue com relação principalmente ao INR, a função hepática e ver o padrão de lesão, né? Então, é uma insuficiência hepática aguda, grave, que Sim, evoluiu com pela clínica, rebaixamento de sim. consciência. Sim. O intervalo de icterícia e rebaixamento de consciência praticamente... 2 semanas? Não, mas Menos. entre a icterícia Tá. e o rebaixamento, acho que foram juntos, né? Que daí... Da icterícia, no relato, dá a entender que foi algo muito próximo, aí dentro de uma semana mesmo, do surgimento da icterícia e da confusão e tal. Isso tem alguma relevância clínica? Numa hepatite, a insuficiência hepática aguda grave? Na classificação das hepatites fulminantes? Sim, ela pode ser hiperaguda, né? Isso. Aguda ou subaguda. Então, do ponto de vista, você chamaria de hiperaguda. Menos de 7 dias entre o início da icterícia e encefalopatia. Isso. E Isadora pensou inicialmente em autoimune, por causa de ser mulher, ser jovem, ter um antecedente de ter tido uma púrpura no primeiro parto.
e ficou na dúvida se poderia ser uma exacerbação aguda de uma doença crônica, porque ela tinha um eritema palmar. E também pensou em vírus, principalmente os hepatotrópicos, já que ela vem da região norte do país, né, onde tem delta, né? Poderia ser uma co-infecção BD. Tem mais alguma hipótese aí, gente? Nossos transplantadores, Fabinho, Carol. Esse abdômen globoso é ascite? Não, doutor. Pelo menos no exame físico não era. O paciente jovem, né, com quadro de dor abdominal, seguido de icterícia e rebaixamento do nível de consciência, eu acho que tem que ampliar aí também a hipótese para um BUD, né? Embora não tenha um quadro, pelo menos até o momento, de ascite, né, que seria bastante comum. E para só não ficar só em fígado, eu acho que é mais para esse lado, evidentemente, mas essa doente tem febre, dor abdominal, icterícia e rebaixamento do nível de consciência, né, que entra também como diagnóstico diferencial, essas colangites agudas graves, né? Aquela peta de Reynolds aí, que com quadro de infecção seguido de alteração do nível de consciência. Creio que não seja, evidentemente, mas como diagnóstico diferencial também entra nesse leque, né? Beleza. Carol? Carol? Tá ruim o som aqui. Daqui a pouquinho. Peraí, eu vou tentar arrumar e já volto. Tá. E aí, doutor Guilherme, eu sou como chefe da equipe que recebeu a paciente. Ô, Edu, uma coisa que a gente sempre comenta com os residentes lá é que, assim, é mandatório nesses casos em que você tem alteração do estado mental em um paciente com doença hepática de início agudo, você considerar o diagnóstico de hepatite fulminante, né? Por incrível que pareça, é uma coisa razoavelmente simples, mas a gente vê colegas bem formados, especialistas, gastroenterologistas, por vezes até patologistas, que patinam um pouco com esse diagnóstico. Ah, porque tem que procurar o INR para ver se é fulminante, tem que olhar isso para ver se é aquilo. Não, não é, gente. Fulminante, hepatite fulminante, o diagnóstico é encefalopatia em até 28 semanas a partir do surgimento da icterícia em um paciente sem doença hepática crônica conhecida. Isso exclui, por exemplo, alguns quadros de doenças crônicas que podem ter manifestações agudas, entre eles alguns que a gente já falou aqui, né? Principalmente hepatite autoimune, doença de Wilson e vírus B. Esses pacientes podem ter doença crônica com uma exacerbação aguda e ainda assim serem considerados como portadores de hepatites fulminantes, né? É muito importante nesses casos também a gente fazer o diagnóstico diferencial com isso que o Fábio falou, né? É que a gente fica tão tendencioso a imaginar que aquilo é uma hepatite fulminante, já pensar em transplante, que a gente acaba esquecendo as coisas que são mais comuns, né? Vale ressaltar que hepatite fulminante é uma doença rara, e doença rara, ela de fato é rara, né? A gente não vê isso todo dia. É muito mais provável que você pegar no socorro, no hospital geral, um paciente com uma colangite do que um paciente com hepatite fulminante de fato, mas é importante sempre considerar o diagnóstico. O que a legislação brasileira entende como hepatite fulminante no âmbito do transplante é um pouco diferente do que o que tem na literatura, né? Na literatura eles falam encefalopatia em até 28 semanas do surgimento da icterícia, mas na legislação do transplante a gente considera só até 8 semanas, né? Então é um pouco diferente, é uma diferença conceitual muito mais operacional, mas é importante a gente sempre pensar nisso, tá? Então, eu acho que aqui a gente tem que imaginar o diagnóstico da hepatite fulminante mesmo, né? A gente está num centro transplantador, já recebemos uma paciente pré-triada, mas quando você está lá na ponta, você também tem que se lembrar das coisas que são mais comuns, né? Eu destacaria, de fato, como o Fábio falou, uma colangite grave, com choque séptico mesmo, com a colangite grave, e alguma outra afecção abdominal ali daquela região biliopancreática, às vezes uma pancreatite aguda, enfim.
A febre foi o primeiro momento, Natasha, que foi descrito? Foi na admissão aqui em São Paulo? Doutor, sim, para para a equipe, essa foi o primeiro momento que a paciente apresentou febre, já na admissão. Pelo menos assim descrito, né, doutor? Não sei se o doutor Guilherme Falga lembra, mas registrado aqui no prontuário. Foi uma história meio frustra mesmo, de febre e tudo. Ela chegou febril para a gente, e depois teve alguns picos febris ao longo da internação, a despeito de cobertura antibiótica bem ampla, né? Mas a história que a gente tinha de lá era bem pobre mesmo. E é um quadro bem grave, né? Alguém quer falar alguma coisa ou perguntar para o Guilherme mais alguma coisa de como a paciente foi admitida lá no Einstein? Então, vamos ver os exames, né, Natasha? Então, vamos lá. Então, esses aqui são os exames admissionais. Nós temos aí, né, da parte de hemograma, né, um HB de 12,7, uma paciente que tinha, já que chamava atenção a RDW aí alterado, leucócitos de 3.270, 5.706 de segmentados, 2.919 de linfócitos. Chamava atenção que tinha uma elevação também de monócitos de 2.154, uma plaquetopenia de 91.000, e havia também a descrição de outras células, né? Elas completavam em 15%, né, do total da leucometria, onde que havia uma descrição de que elas eram de pequeno a médio porte, alta correlação núcleo-citoplasma, um núcleo irregular por vezes convoluto, e da parte de enzimas hepáticas, nós temos uma LT de 521, uma ST de 436, bilirrubinas elevadas de 18,6 custas de direta, uma fosfatase alcalina também elevada, né, maior que 2 vezes, gama-GT também elevado, 252, um RNI de 6,47 com 10% de atividade da protrombina, um fator 5 de 25,5%, uma amilase de 395 e uma lipase de 555. A glicose estava normal e uma amônia também elevada de 106. Na parte renal e eletrólitos, temos uma creatinina também alterada de 3,7. Nós não sabemos o basal, mas não havia história de doença renal a princípio. Uma ureia de 89, também alterada. Um sódio de 145. Um potássio levemente reduzido de 3,2. Um magnésio também levemente reduzido de 1,2. Um calciônico de entrada de 0,91. E um lactato de 71. Beleza. E aí, Fabinho, você que fez uma operação inicial, que esse laboratório... Então, do ponto de vista de bioquímica hepática, né, parece realmente uma injúria hepatocelular aguda, né, tem um nível de transaminases aí pelo menos maior do que 10 vezes o limite superior do normal, predomina, né, hepatocelular sobre enzimas canaliculares, ela tem aí uma fosfatase de 2 vezes limite superior, e o que chama atenção claramente para a gente é esse RNI extremamente alargado, né? Já com 6,5 de RNI, disfunção renal,
e uma resposta inflamatória já com lactato aí de 71, quer dizer, certamente já infectada também, né? Eu acho que aí configura realmente mais para o lado de uma hepatite aguda grave, né, de uma falência hepática aguda, e aí vai ter que prosseguir para os diagnósticos diferenciais. Acho pouco provável aí, como a gente chamou a atenção só para entrar dentro do diagnóstico diferencial, mas a hipótese aí de colangite, a meu ver, ela se afasta, evidentemente. Rodrigo, esse hemograma ajuda a pensar em alguma coisa para você? Então, doutor Eduardo, assim, ele não é tão chamativo, né? A série vermelha normal, só com um grau de anisocitose importante, mas não chama muito atenção. Da série branca não tem neutropenia, não tem linfocitose, mas tem essa descrição dessas células, que eu não sei quais são, e uma plaquetopenia discreta. Sempre quando tem descrição de células assim, a gente precisa ir no laboratório dar uma olhada, né? Ver o que está acontecendo. Me parece, descrição aqui, que são células maduras, são de pequeno a médio porte, que tem uma alta relação núcleo-citoplasmática, ele não descreve nucleolo, nada. Não sei, teria que ver um pouquinho melhor essa morfologia, mas chama atenção aí essa presença dessas que não são normais na periferia, né? Parecem não ser normais. E uma plaquetopenia, mas também é um fato de não ter neutropenia, e com essas disfunções de órgãos aí, né? Pelo menos fígado, rim, né? Eu não sei o hematológico também. No laboratório normal, ia sair com 15% de linfócitos atípicos. Provavelmente. A gente pensaria no- Chama atenção essas enzimas pancreáticas também, né, Edu? Agora aqui que eu... essas enzimas pancreáticas aí também... caso complicadinho nesse momento, hein, doutor Guilherme? Posso só aproveitar isso que o Fabinho falou? Nas hepatites fulminantes, quando a gente tem hepatites fulminantes que cursam com hiperamilasemia, elas são especialmente graves e tem um prognóstico pior do ponto de vista cirúrgico, porque esses pacientes costumam fazer ou pela própria hepatite ou pelo choque, uma pancreatite aguda mesmo. E isso é um baita fator dificultador para o intraoperatório deles, porque vocês imaginam o reto peritônio todo inflamado e os cirurgiões tendo que justamente acessar aquela região para puxar vaso, fazer as anastomoses e tudo. Então, são transplantes que têm habitualmente um prognóstico pior. Na época que a gente começou a ver aqueles casos de febre amarela, que até se aventou fazer transplantes para alguns deles, né? Que o resultado foi desastroso e hoje a gente já chegou à conclusão que isso não é uma boa mesmo. A gente notava muito isso, né? Que os pacientes que tinham hiperamilasemia, quando iam para o transplante, além do resultado já ser ruim pela doença de base, esses especialmente tinham muita dificuldade técnica para a cirurgia, né? É uma coisa que para nós que somos clínicos a gente só fica sabendo depois, né? Vocês tinham algum laboratório dela nesse tempo até chegar no Einstein ou veio sem nada? Não, a gente tinha algumas informações, a Natasha não trouxe essas informações porque elas acabaram ficando no prontuário físico dela lá, que já foi para o sangue, sangue. né? Mas ela chegou a ter transaminases ali da casa de 3, 4 mil com INR normal no início do quadro. Então ela fez bem aquela curva que a gente vê em lesões hepáticas mais graves, né? Cai transaminase, sobe bilirrubina e INR depois de determinado ponto, né? O INR inicial dela, se eu não me engano, era qualquer coisa ali da ordem de 1,5, por aí, né? E foi progressivamente aumentando. Quando ela chegou para a gente, ela já tinha um tempinho de evolução, né? A gente até ficou na dúvida se conseguiríamos receber essa doença, se ela teria condição de transporte, né?
E acabou, eles aproveitaram uma janela que teve, mas ainda assim vocês viram como que chegou, né? Ventilação mecânica, droga vasoativa num nível que não era desprezível, enfim, era uma situação meio tudo ou nada mesmo, né? Um pouco anisocórica, né, Isso, eventualmente. isso. Bom, alguém quer perguntar alguma coisa para o Guilherme? Carol quer opinar, que eu estava sem som. Uma coisa aqui, o Edu, que às vezes causa algum estranhamento para o colega que não vê esses pacientes com fulminante no dia a dia, a gente, quando está lidando com fulminantes, a não ser que a gente tenha muita certeza de que o transplante não é uma boa, a gente sempre opta por correr algum risco dentro de um, de um limite do aceitável, né? Então, essa paciente, apesar desses achados iniciais, que a gente não tinha muita conclusão, muita certeza do que estava acontecendo, a princípio ela não tinha uma contraindicação absoluta para transplante, não tinha uma infecção ativa descontrolada, ela não tinha alterações neurológicas já consideradas irreversíveis e tudo. Então, a gente optou por ir adiante para o transplante, tá? Eu estou falando isso porque isso vai ter um impacto na história um pouco mais adiante, tá? Legal, mas acho que todo mundo concorda que tinha que ir lá para vocês. Então, se tivesse alguma chance, era transplantando, né? Essa atipia eu poderia também pensar em vírus não preferencialmente hepatotrópico, né? Os mono-like. Não sei, eu nunca vi quadros graves assim, mononucleose, nem infecção por CMV. Mas acho que seria mais uma possibilidade, né? O que a gente observa normalmente quando pega essas hepatites graves por vírus não hepatotrópicos, né, é que é muito incomum você ter a hepatite isoladamente sem um quadro florido também da doença de base, né, da doença clássica. Olha só, coincidência, há uns anos atrás, a gente teve um caso que chegou para a gente por intermédio do Betinho, que era um rapaz super jovem que teve um quadro gripal com uma, uma, uma dor de garganta, chegou lá no hospital, hepatite fulminante com esplenomegalia. Ele fez uma hepatite por herpes, fez uma síndrome monolike por herpes e teve uma hepatite fulminante, mas você observava, ele chegou a fazer endoscopia e tudo, ele tinha trato digestivo completamente tomado, né? Então, na verdade, o que ele tinha era um herpes sistêmico com a manifestação hepática, né? Então, é bem comum você ver doenças de cunho sistêmico sem que elas tenham o quadro usual só com a manifestação hepática, né? Geralmente, a hepatite vai estar no contexto das demais coisas, né? Então, o Gama está quietinho, você chegou a ouvir desde o começo, Gama? Eu cheguei agora do ambulatório, estou pegando o bonde aqui andando, né? Vi aqui o laboratório, né? O hemograma, a bioquímica, e não vi o início da história. Só imagino que parece que estão todos falando que é uma hepatite fulminante, aí uma insuficiência hepática fulminante, né? Numa mulher que eu não sei também a idade, mas estou acompanhando aqui. Beleza. Nosso benfeitor vai salvar nossa casinha. Vamos em frente, Natasha? Vamos em frente. Então, vamos para os exames específicos. Então, para quem pediu, né, as sorologias, estamos aqui, então, com o painel, tá certo? Esse painel faz parte daquele programa, né, das investigações de etiologias virais na hepatite aguda. Nós podemos notar aqui, vou começar de baixo para cima, né? Que, então, dentro das arboviroses vieram negativas, febre amarela negativa, Covid também negativo, sífilis, HIV, né, também negativos. Houve aí uma positividade para CMV, com PCR, né, alterado, né, elevado de 6.846 cópias,
mas não era uma infecção aguda, né? Não era primo, né? Ela já tinha um IgG presente com um IgM negativo. Para Epstein-Barr, ela também já tinha tido contato, mas não tinha atividade, não tinha quadro agudo. Com relação à herpes, né, também ela teve já contato, mas também IgM negativo. E temos um HTLV1 e 2 reagente, com um exame quantitativo de 69,7. Vou passar para os Espera um nossos... pouquinho. Oi? Vamos ouvir os nossos especialistas aí. E aí, Fabinho? Pois é, me quebrou agora. Esse CMV aí agora me quebrou. Não sei se ele seria considerado aí como possível agente etiológico nesse contexto, né? Ele tinha aquela tipinha linfocitária que até você levantou a bola, né, Edu? Ah, Eu pessoalmente, eu nunca vi um quadro agudo, como você também falou, eu nunca vi um quadro desse fulminante por esses vírus não primariamente hepatotrópicos. E eu não sei se ele está aí de bystander ou se ele está aí como participante da etiologia. Me deixaria em dúvida. Eu teria que prosseguir essa investigação. e aí, Rodrigo? Esse HTLV Então, valoriza nesse contexto? no contexto todo, não. Ela tem esse HTLV positivo, que eu acho que talvez a gente teria que confirmá-lo. O PCR para CMV, como o colega falou, não sei se está de gaiato aí, né? Mas ela tem. Acho que está confirmado pelo PCR. Esse é um PCR quantitativo desse HTLV. Não é só o anticorpo. Isso é um PCR? É um PCR quantitativo, Sorologia. né? Tem o HTLV1 e 2 quantitativo, né? Estava descrito como quantitativo, Isso doutor. não era sorologia, Eu não. acho que não era O anti-HTLV é a sorologia, né? Imagino eu. isso. A triagem, né? E qual HTLV que veio, vocês sabem? Tem? Não? Tá bom. Vamos ver. Então, esse CMV está dando uma dúvida para a gente. E esse anti-HTLV, a gente não sabe se ele tem alguma coisa a ver com isso ou não. Recentemente nós tivemos um caso por aqui, acho que já tinha em torno dos 60 anos, também com um PCR positivo, mas no nível menor, viu, Edu? E que acabou a gente não considerando ele como relevante na história mesmo. Agora, o Guilherme aí que vai me dar mais dicas aí a respeito disso, porque realmente me deixou em dúvida. Não sei se já fruto dessa disfunção imune dela, né, mas muito aguda, né? Não sei. É só explicar um pouco por que tem tanta informação aí. Eu acho que a Natasha vai colocar depois as sorologias para os vírus hepatotrópicos também, mas a gente tem um projeto junto com o João Renato, lá do HC. O João também é o colega que faz a parte de virologia lá no Einstein, né? Na verdade, o projeto não é nosso, é um projeto da ABTO, em que a gente faz um painel panviral para diagnóstico de hepatites fulminantes, né? Você pega o soro daquele doente e bota lá para ver o que vai encontrar. Então, às vezes a gente se depara com resultados como esse do CMV, né? Que para a gente foi uma surpresa também, né? Nós não interpretamos isso como uma infecção aguda por CMV mesmo, porque ela já tinha IgG, inclusive. Era uma paciente que não tinha história nenhuma de imunossupressão, e sobretudo o tipo de imunossupressão que é relevante para as infecções por CMV, né, que é aquela imunossupressão com depressão linfocitária, né, que é o que a gente vê principalmente nos transplantes
sólidos e não de órgãos sólidos e não sólidos, né. Então, na ausência disso, a gente ficou meio na dúvida do que fazer, com esse citomegalovírus. É que, no contexto da fulminante, assim, a gente acaba tratando o que a gente encontra, né. Então, por via das dúvidas, em não tendo um diagnóstico definitivo, ela acabou recebendo tratamento, para o CMV também, muito embora a gente, não acreditasse que fosse isso. Fosse uma paciente que tivesse um quadro mais brando, com mais margem para observação e eventualmente erro, a gente certamente não teria feito isso, né. Perfeito. Posso soltar os outros Vamos em exames frente? também? Então, para o Dr. Gama, aí temos nossos autoanticorpos, né? Vieram negativos anticorpo antimitocôndria, antimúsculo liso, anti-LKM, uma IgG também dentro da normalidade, um FANC positivo 1 para 80, nuclear pontilhado fino, tá? Um anti-HBS, então, não reagente, um HBsAg não reagente, um anti-HBC total não reagente, IgM também não reagente, um anti-HCV não reagente, e anti-hepatite A, IgM também não reagente. E aí, Gama, uma hepatite fulminante, esse fã tá de gaiato, hein? Acho que esse fã está aí de gaiato, sim, doutor Eduardo. Um título baixinho, né? Acho que talvez seja mais um epifenômeno dentro desse conceito. E voltando aí ao HTLV1, né? Se isto é HTLV1, a doença, quer dizer, o vírus ele tem um comportamento latente, né? Que nem, na maioria das vezes não expressa doença. Acho também que ele está aqui de uma informação adicional, né? Porque se a gente olha para o HTLV1, né, e aí eu não estou falando do retrovírus HIV, mas do HTLV1, as doenças que ele expressa habitualmente estão vinculadas, né, ao risco de imunossupressão e doenças graves por estrongiloidíase, né, a paraparesia espástica tropical, que ele tem aí relação direta, e linfoma, né, salvo engano, o Rodrigo vai ajudar aí, o HTLV1 tem uma relação com linfoma de células T cutâneo, que é uma forma grave, não é, Rodrigo? Oi, Gama. O HTLV1 barra linfoma é uma doença geralmente grave, não é? Com manifestação cutânea, com desfechos muito ruins, né? Exatamente. Uhum. Então, acho que esse HTLV1 está aí de informação adicional, assim como esse FAN 1 para 80, nuclear pontilhado fino, acho que ele não me sensibiliza para a ideia de que esse contexto da doença seja por conta de uma hepatite autoimune, não. Acho que é mais um epifenômeno só. Muito bem, e por último, para as outras investigações, essa paciente tinha uma ferritina elevada, mas dentro de contexto de inflamação, né? 1252, tinha um índice de transferrina, de saturação de transferrina maior que 86%, uma ceruloplasmina que era levemente menor do que, né, o nosso valor de corte aí considerado, de 16,45, com um TSH também reduzido, né, bem reduzido, mas um T4 livre dentro da normalidade, era um hipertireoidismo subclínico, tá certo? Querem comentar também o resultado desses exames, dessas outras investigações? Caso complicado até aí. Eu não sei. Abria muito leque, né? Abria o leque para várias... Tem um pouco de cada coisa, né? Então, tá bom. Então, o que foi Eu queria feito? Eu entendi, Guilherme, vocês começaram a tratar o CMV e continuaram investigando. Ainda... Isso. A gente, Imagem, né? além dos antimicrobianos de amplo espectro, que a gente habitualmente já usa nas fulminantes, especialmente esses quadros em que você tem muita dificuldade de delimitar o que é inflamação pela fulminante, o que é infecção, a gente já atira para todo lado, né? Então, ela, a essa altura, já estava com cobertura para gram-negativo hospitalar, gram-positivo hospitalar, fungo, e agora o CMV, né?
E agora, mais recentemente, a gente começou a tratar esses pacientes para herpes empiricamente também, até sair resultado de exames, né? Muito bem. Posso fazer uma Esse pergunta? Fala, Rodrigo. Não, só uma consideração em relação à cinética do ferro. Essa saturação de transferrina que não chama a atenção de vocês, né? Nesse contexto de hepatite aguda, fulminante, perdendo função, né? Realmente é um falso, É um falso. né? Para pensar, ela tem uma hemocromatose, então ela tem uma doença já de depósito prévio e está fulminando agora por alguma outra coisa. Não tem sentido, né? Ainda mais sendo mulher, né? Serve Incomum. Guilherme, Desculpa. acho que nas hepatite herpética que eu li, que eu acabei fazendo umas revisões de coisa de gravidez para o congresso, em mulher grávida faz um estrago, né? Hepatite herpética. Olha, eu nunca vi em gestante, viu? Eu vi hepatite herpética no contexto de transplante em pacientes que não eram gestantes, mas eu não tenho essa informação, não. Acho que gestante, quando pega qualquer coisa mais sério, é sempre mais complicado, né? Vamos lá, Natasha. Vamos lá. Então, vou trazer também a imagem, certo? Ela passou por uma tomografia no dia 14, onde que o fígado era de dimensões normais, os contornos eram ondulados com extensas áreas heterogêneas, avascularizadas, acometendo quase que a totalidade do parênquima hepático. Tinha parênquima preservado apenas nas partes do segmento 5, 6 e caudado, e tais achados não eram sugestivos de... tais achados são sugestivos de extensa necrose do parênquima hepático, né? Para aqueles que se questionaram sobre a questão vascular dela, o tronco, como os portais da veia porta estavam pérvios, as veias hepáticas também pérvias, apesar de afiladas. Desculpa, eu notei agora que a gente está sem a descrição das vias biliares, mas também estavam dentro da normalidade. Chamava a atenção a esplenomegalia homogênea e, ademais, sem alterações. Então, essa aqui é a imagem para a gente dar uma olhadinha no acometimento, né? Fígado bem heterogêneo, realmente. Bastante áreas avasculares. Vou seguir aqui. Deixa eu só comentar uma coisa aqui sobre esse exame, Natasha. Uhum. O nosso grupo lá, a gente vê bastante esses casos, né? E assim, eu acho que a gente tem uma experiência razoável em ver pacientes com hepatite fulminante. E todos nós, quando vimos essa tomografia, nós ficamos muito incomodados com a tomografia, porque essa paciente, a imagem que não está ajudando muito, mas quando você olha a tomografia dela na workstation com mais atenção, você nota que ela, de fato, tem umas áreas muito heterogêneas no fígado, que é uma coisa que a gente não vê com frequência em hepatites fulminantes, né? Hepatites fulminantes, às vezes, você vê aqueles fígados um pouco bojudos, que você fica na dúvida se são fígados crônicos já ou só agudos mesmo. Mas o que chamava atenção nesse quadro, né, na imagem radiológica dessa paciente, era a presença dessa necrose que eu acho que talvez nós não tenhamos visto em outros casos, né? E olha que a gente vê casos com evolução, às vezes, até mais tardia do que essa, né? Ela não tinha nada de excepcional para ter uma imagem tão pronunciada de necrose de parênquima, sabe? Quando a gente viu a imagem, a gente falou, puxa, era para essa doente estar até pior, né? Porque a imagem dela era uma coisa, assim, realmente horrível. Ela tinha praticamente a periferia do lobo direito, que está aqui representado com viabilidade, e uma parte do lobo esquerdo também, mas o restante do fígado era praticamente todo necrótico, né? Os radiologistas também, até o colega que viu esse caso, ligou para a colega nossa que estava no plantão no dia, para pedir mais informações, porque não entendeu muito bem o que tinha acontecido. Guilherme, a ideia aqui nessa descrição, né, e com essa imagem, embora essas vezes hepáticas estejam pérvias, mas estão afiladas, a ideia de uma doença vascular dando esse sofrimento isquêmico, essa necrose maciça desse fígado, foi aventada certamente, né?
A gente até imaginou isso, mas ela tinha, de fato, patência das veias hepáticas no exame. A Tá. gente até tem uma forma de síndrome de Budd-Chiari, que eu me esqueci o nome, tem um epônimo também, que é de doença mais microvascular, Sim, sim. que até poderia ser o caso dela, mas assim, eh, a gente vê quadros oclusivos hepáticos na ausência de hipertensão portal ou ascite, é uma coisa que é difícil, né? Assim, em medicina tudo pode acontecer, né? Mas não é o comum, né? Perfeito. E aí, Fabinho, gostou da tomo? Fabinho? Frente, Natasha. Então, Fabinho, acho que deu uma... Vamos seguir, vamos seguir. Fabinho saiu. Saiu. Muito bem, então ficamos com todas aquelas alterações laboratoriais, né, essa alteração chamativa da imagem. Então, como é que prosseguimos com ela, né? Então, conforme eu havia dito, ela chegou no final do dia 13, no dia 14 o laboratório já entrou em contato com a equipe, né, relatando que havia esses linfócitos em grande quantidade, com uma morfologia realmente muito atípica, e que, portanto, eles encaminharam a amostra para a imunofenotipagem, né? Na imunofenotipagem, nós tivemos aí um resultado sugestivo de leucemia, linfoma, né, da célula T do adulto, né? Dentro também das investigações infecciosas já visto, né, também aquele quadro de alteração, né, e cobertura, né, de infecções. Houve um crescimento de Candida glabrata na urocultura e também na secreção traqueal, Klebsiella pneumoniae multissensível. Ainda assim, sabendo desse resultado dos exames, né, de cultura, considerando a gravidade da paciente, nós mantivemos, né, houve a manutenção da cobertura de antibiótico. Então, ela inicialmente veio para nós com meropenem, vancomicina, e foi iniciado também fluconazol, e com o resultado da Candida glabrata foi trocado para micafungina, foi iniciado o ganciclovir, como o Dr. Felber já comentou, e mantivemos também o meropenem e a vancomicina. Essa paciente, ela foi, então, evoluindo ao longo dos dias para uma pancitopenia, tá certo? Inclusive, esse do dia 17, HBHT, foi pós transfusão de um concentrado de hemácia. Eu, infelizmente, não achei o valor prévio ao concentrado, mas em vista dessa pancitopenia, e eu vou comentar mais para frente, a paciente, ela foi estabilizando da parte hemodinâmica. Então, considerou-se fazer uma investigação melhor, né, dessa questão. Então, saiu no dia 17 como acentuada hipercelularidade, parada de maturação em promielócitos e mielócitos, com 2,4% de células linfóides, e foi, então, iniciado para ela granuloquine por 2 dias, já visto que ela passou a apresentar essa estabilidade clínica com desmame de drogas vasoativas, e a gente tentou, então, fazer uma terapia de resgate com relação a essa pancitopenia. Uma vez determinado que ela havia essa leucemia, esse linfoma do adulto, a gente discutiu com a equipe da Hemato, né, e no dia 18, também por conta dessa aparente, né, estabilização do quadro, achou-se que valeria a pena iniciar o tratamento com AZT, e por conta do quadro hepático, não iniciamos interferon, ficou apenas com o AZT. Tá? Com relação da parte hepática em si, inicialmente nós vimos, né, o paciente deu entrada com MEL de 40, tinha um critério do King's College com a RNA de Merck 6,5 e o de Clint com um fator 5 menor que 30, lembrando que ela tinha 41 anos, né, mas conforme a gente comentou, né, o estado clínico dela, essa questão da
da descoberta da doença, ela foi deixada inativa, né, para o transplante, apesar de ter, né, inicialmente, sim, indicação. Com essa evolução, com uma certa estabilidade do quadro clínico, houve uma discussão do benefício de fazer uma biópsia hepática, porque a gente ainda não havia uma clareza se o acometimento, né, hepático se devia por uma invasão do linfoma leucemia, ou se nós tínhamos um acometimento talvez exclusivo do CMV, ou talvez até uma outra etiologia, né? Então, no dia 18 foi realizado essa biópsia, que foi bem representativa. Nós tínhamos 17 espaços porta, com necrose confluente plano-acinar, área de colapso e áreas em organização. Os hepatócitos residuais tinham alteração regenerativa e havia uma infiltração importante de linfócitos atípicos, predominantemente portal e focos sinusoidais. Tinha a presença de linfócitos com núcleos de médio e grande tamanho, pleomorfismo nuclear, uma proliferação colangelular reativa marginal e corpos apoptóticos lobulares com infiltrado inflamatório, linfomononuclear associado a alguns polimorfonucleados. E dentro dessa amostra também foi realizado o perfil imunohistoquímico e foi compatível com a leucemia linfoma não Hodgkin de células T do adulto. Ao longo do tempo, eu trago aqui os exames de enzimas hepáticas. Então, a paciente que, né, foi fazendo a queda, né, progressiva das transaminases por conta de rarefação de hepatócitos, né, uma bilirrubina que foi apenas subindo, né, uma fosfatase alcalina que também foi se diluindo, conjuntamente com o gama-GT, o RNI que chegou a um pico aí maior do que 10, e foi feito vitamina K, e ela foi responsiva parcialmente, né, e o fator 5 nós colhemos até o dia 14, chegando aí a 14,8% de atividade, né? E uma amônia que, apesar dela manter-se em diálise contínua, foi sempre muito refratária, sempre muito elevada. Nós chegamos a um mínimo aí de 40 no dia 24/3 para ela. E com relação à parte neurológica, né, a avaliação da hipertensão intracraniana, nós temos de entrada uma tomo de crânio, onde que nós podemos perceber o apagamento dos sulcos, né, de forma generalizada, uma redução também de espaços, misericórdia, de ventrículos, desculpa, tá bem? No Albert Einstein a gente tem a oportunidade, né, doutor, de fazer uma avaliação multimodal, né, da hipertensão. Então, foi realizada a fundo de olho, de fato, ela estava com papiledema no dia 14/3, foi realizado, né, uma série de Doppler transcranianos para ela, né, inicialmente com disfunção da autorregulação do fluxo sanguíneo, então ela fez no dia 14 e no dia 15 com o mesmo parecer. Também realizou um eletroencefalograma, onde tinha atividade de base desorganizada, grafoelementos trifásicos difusos e ausência de crises. E a questão da amônia elevada, apesar, né, da hemodiálise, hemodiafiltração contínua. Foi a partir do dia 16 que nós tivemos um pouco de melhora desse Doppler transcraniano, né, uma moderada melhora da hiperemia, e a sedação, então, foi desligada para avaliar a parte neurológica, já visto, conforme eu comentei, a gente, né, foi desmamando da droga vasoativa, né, e considerou-se avaliar como é que estava também a parte neurológica. A paciente teve, o melhor RAS dela foi -3, né, ela apresentava aberturas oculares muito breves, né, intermitentes, mas sem compactuação,
né, sem interação nenhuma, e por fim, por conta aí da manutenção desse quadro neurológico, né, existia essa doença, né, hematológica maligna já instalada, e apesar do tratamento com o AZT, nós não víamos muitas melhoras, e essa necessidade de uma hemodiafiltração filtração para tentar manter a parte de eletrólitos um pouquinho mais regularizada. Houve uma conversa, então, em termos de definição de limitação de medidas invasivas para paciente, e ela, então, veio a óbito no dia 27/3. Tá? Desfecho. Então, esse foi o nosso desfecho do acompanhamento da paciente. Rodrigo, você acha que você já tinha visto alguma apresentação desse jeito, com no linfoma barra leucemia por HTLV? Nessa forma, doutor Eduardo, assim, de uma insuficiência hepática tão fulminante, a impressão que dá é que ela pegou fígado, assim, né? Com essa baita insuficiência hepática, e chama bastante atenção a disfunção neurológica e hepática, né? Eu, particularmente, eu nunca peguei. Eu já peguei na residência de clínica, eu peguei que era uma leucemia, no contexto mais de leucemia de células T, mas era um quadro também muito grave. Eu lembro que tinha... Geralmente eles vêm, né, com alteração de transaminases e tal, mas não assim dessa forma. Mas era uma paciente bem grave que chegou, enfim, mas era um quadro mais florido para TLL, e não chamava tanto atenção essa parte hepática. Hepatosplena, adenomegalia e células aí, esses linfócitos circulantes, né, clonais. Vocês fecharam como um HTLV filtrativo com uma apresentação fulminante, Guilherme? O Dr. Gama já tinha comentado sobre o HTLV e a relação dele com esse linfoma de células T do adulto, né? Então, quando saiu essas coisas, do jeito que a Natasha está contando, parece que são todas assim muito lineares, né? Mas quando elas acontecem, elas não são bem assim, né? Essa moça ela estava ativa para transplante, recebeu uma oferta, e aí no ínterim do colega já preparar as coisas para ir fazer a extração a avaliação do doador e a extração do órgão, a gente recebe uma ligação do patologista clínico com a informação de que ela tinha uma suspeita de ter uma doença hematológica primária, né. E aí correram com a imunofenotipagem ali às pressas, conseguiram soltar rápido a imunofenotipagem, era um linfoma de células T do adulto. Mas essa paciente praticamente foi transplantada, né. Então, a gente acabou fechando como esse o diagnóstico. Na hora que veio a atipia linfocitária, o painel da imunofenotipagem, e logo depois o HTLV, a gente pediu a equipe da hemato para dar uma olhada na paciente, eles mesmos falaram que era consistente o diagnóstico, né. A gente acabou o estadiamento dela, né, optamos por fazer uma biópsia hepática transjugular, que não mudaria a princípio o estadiamento, mas pelo menos justificaria aquele incômodo que a gente teve com o exame de imagem dela ali atrás, né. E aí tentamos um resgate heróico com azidovudina para tratamento do HTLV, mas a gente já fez isso, assim, com a corda, totalmente esticada, né. A gente acabou optando por tentar alguma coisa, porque era uma paciente muito jovem, né, ela tinha estabilizado um pouco, dado aquela melhora, fatídica, né, e infelizmente o desfecho não foi favorável para ela e para a família. O Rodrigo, algo que me chama a atenção nesse caso, assim, os linfomas, leucemia, linfoma de células T do adulto, na grande maioria dos casos, eles têm acometimento cutâneo, né? Essa paciente, em momento nenhum, teve envolvimento aí da doença, pelo menos no que foi visto ao longo da evolução, né? E ela fez uma forma aguda gravíssima, né?
sem expressão, assim, parece que a doença dela ficou restrita ao fígado, né? E aí depois falência de outros órgãos a partir da insuficiência hepática fulminante. Mas esse não é o comportamento habitual da leucemia linfoma de células T do adulto, correto? Assim, Gama, a TLL, ela tem esse comportamento bem agressivo, que nesse caso chamou a atenção a parte hepática, né? E a disfunção do sistema nervoso central. Mas quando você falou também em relação à parte cutânea, não é comum não a apresentação cutânea, tá? Isso só nas formas mais indolentes, tal, ou naqueles linfomas de células T periféricas, tá? Mas na ATLL é esse quadro assim meio dramático mesmo, grave. Mas esses outros lá são micose fungoide, síndrome de Sézary, isso, são aí outras formas, né? Esses não têm relação com HTLV1. Não é esse o assunto, exatamente. Exatamente. Tá. Então, essa paciente aí, eu imagino que lá pelo PCR seja um HTLV1, que aí sim tem que ter o HTLV1, né, para ser a TLL. E o HTLV1 também está associado ao que você falou, a paraparesia espástica tropical, né, na parte lá da medula. E deixa eu perguntar, a paciente não conseguiu fazer líquor não, né, para ver se tinha infiltração, né, provavelmente tinha infiltração, né, do sistema. Né? Não fez porque ela já estava com INR super alargado, né, plaquetopênica, INR alargado, e novamente isso não mudaria muito o tratamento para ela, né. E naquele hemograma, Rodrigo, aquelas células convolutas ali, então, se fossem vistas por um hematologista, elas poderiam ser identificadas como um achado específico da leucemia linfoma de células T do adulto? Foi como o doutor Eduardo comentou, né, Gama? Como está lá no Einstein, eles têm o capricho, enfim, o cuidado de analisar a lâmina e descrever as células. Então, provavelmente, essas células devem ser aquele quadro bem tradicional, assim, da morfologia da TLL, que são as flower cells. São linfócitos, né, maduros, que parecem colores mesmo, né? São flower cells, né? E aí, lógico, fizeram imunofenotipagem, corrobora um HTLV1 positivo, corrobora esse quadro clínico dramático, né? Tudo corrobora mesmo para a TLL. A única coisa que eu não tenho, deveria ter nesse momento também um DHL super explodido, e geralmente esses pacientes cursam com hipercalcemia. Ela tinha um cálcio baixo, mas também ela já estava bem andada aí, né, quando ela chegou para cá, né, em São Paulo. E ela, quando chegou para a gente já tem por hábito para esses pacientes que chegam com encefalopatia mais avançada, colocar eles em diálise contínua, né? Aí não tem muito como a gente utilizar cálcio como parâmetro, né? Sim. É só porque o quadro clínico, assim, né, que a gente brinca com os residentes, assim, paciente grave, hipercalcemia, flower cells, HTLV positivo até se provar o contrário, ATLL, né, que é bem clássico esse... Até teve um outro exame, né, na medida que foi fazendo o acompanhamento, e ela chegou a ficar 1 ou 2 dias sem diálise, já no finalzinho da evolução dela, que realmente o cálcio estava estourado. Acabei não colocando aqui, até coloquei ali na nosso exame inicial, justamente porque chamou a atenção, né, de que o quadro geralmente com essa hipercalcemia. E eu também achei interessante que não, pelo menos no exame de entrada, não tinha, né? Mas teve sim alguns episódios aí evolutivos. E essa hipercalcemia, Rodrigo, é por lesão óssea ou é por algo PTH símile? É hipercalcemia da malignidade, né? Então é PTH símile, né? Tudo isso. E eu imagino... Oi, Guilherme. Não. Vai, Rodrigo. Não, eu imagino assim, porque chama bastante atenção esse acometimento, o quadro neurológico dela, né? Lógico, a insuficiência hepática e o quadro neurológico, provavelmente ela deveria ter
ela tinha hipertensão intracraniana aí, né? Ela tinha provavelmente a infiltração do sistema nervoso central, né? Isso, 10, 20% dos pacientes tem essa apresentação com infiltração do sistema nervoso central, e ainda que não tenham, a gente sempre faz profilaxia em sistema nervoso central com quimioterapia, porque a recaída muitas vezes é em sistema nervoso central. Só um. Ô, Guilherme, eu fiquei impressionado com a biópsia transjugular, quantidade de material. Eu lembro Pois que a é. gente fazia aqui, o Mário fazia com a Lilian, com a Laura. A gente, cada vez mais a gente tem lançado mão de biópsia transjugular nesses casos, né? Porque os colegas lá do Einstein, eles trocaram um material, tipo de agulha que estão usando, é uma agulha bem melhor. E antes a gente ficava cheio de pudor, porque o conceito que nós tínhamos era justamente esse, né? Que vem aquele fragmento exíguo, super quebrado, né? Que o patologista tem muita dificuldade de falar alguma coisa, mas a gente já fez uns 3 ou 4 casos que nós nos surpreendemos, assim, com fragmentos parecidos com de biópsia percutânea com trucute grossa, sabe. Então, eu acho que esse conceito de que biópsia transjugular não fornece amostra boa, é um conceito que precisa, mudar mesmo, né. Muito legal. O Queria CNV, até- vocês deixaram ele de lado? Ficou só um diagnóstico, né? O CNV estava passeando ao É, lado. exato. Ela acabou recebendo o tratamento, mas na medida em que a gente foi tendo mais elementos e mais clareza do que estava acontecendo, né, algumas coisas foram saindo, até que por fim a gente, chegou à conclusão de que era uma paciente com a doença intratável mesmo, né. E aí, o caminho foi priorização de conforto, né. Queria até perguntar para o doutor Rodrigo, que comentou sobre essa questão do acometimento do sistema nervoso central. Também o tratamento seria com AZT, acrescenta-se uma segunda quimioterapia para o sistema nervoso central, caso a gente tivesse conseguido esse material, se tivesse Então, confirmado que havia acometimento também. numa medida heróica neste contexto, assim, né, pela essa disfunção múltipla de órgãos, né, o tratamento para sistema nervoso central, você usa ou metotrexato ou citarabina em alta dose, né, e jamais dela como estava você conseguiria fazer isso. E a alta dose é assim que derrete o paciente, né, no paciente que não tem acometimento de órgão nenhum, pelas toxicidades, né, então isso não faria. De repente, o que você poderia ter feito, tentar fazer, você faz uma quimioterapia intratecal, né? Você põe lá em sistema nervoso central, você põe um pouquinho MTX, citarabina, corticoide, intratecal, e não numa quimioterapia sistêmica em altas doses para penetrar a barreira hematoencefálica, porque ela não teria condições. Seria que meio que uma tentativa aí de, digamos, dar uma limpada nessas células aí, para aí depois poder fazer um tratamento, né? Entendi. Doutor, acha que aquela esplenomegalia que foi vista na tomografia também poderia ser de invasão? Teria outra manifestação em termos de imagem também? Não, já pacientes têm aquele espectro, tanto é que a leucemia barra linfoma, né? Tem uns que se manifestam mais como um linfoma, com adenomegalia, hepatoespleno e tal. Outros mais como leucemia e um misto disso tudo, né? Desde aquelas variantes também que é um paciente absolutamente assintomático, tem umas flower cells circulantes e não tem, assim, nenhuma uma clínica de doença, sabe? Mas chama atenção que nesse caso ela não tinha, né, adenomegalia, nada disso, né? Não sei te dizer se essa esplenomegalia pode ser só pela ATL, ou poderia ser por alguma outra coisa. Mas, assim, nesse contexto... Sugestivo, né? É a doença mesmo, né? Ô, Rodrigo, mais uma pergunta. Se você olhasse esse hemograma agora, essa monocitose com 2.654, você daria valor mais significativo a ela? Lembrando, quando a gente olha para causas de monocitoses, os linfomas também estão lá. A monocitose não, Gama, porque paciente infectado, enfim, pode fazer monocitose, entendeu? Não é uma coisa muito específica. Agora,
eu olharia aqueles 15% daquelas células que eles já descreveram Essa aqui no embaixo, hemograma. né? Isso daí é, né, quando tem alguma descrição, a gente tem que ir para o laboratório, né? Mas aí quando você olha aqui, é só para esse núcleo convoluto já não chamava atenção para, se você fosse olhar na medula óssea dessa paciente, aqueles linfócitos com aspecto em flor? Porque, olha, ele diz que ele bota aqui núcleos irregulares, por vezes convoluto, não parece aquela... Porque também tem na célula de Cesari, esses núcleos dos linfócitos são também meio convolutos, não é isso? Isso. Na verdade, assim, né, Gama, o que só mais chama atenção é que, assim, eu pensaria da seguinte forma, isso daí me chama mais atenção para uma que série não é da série granulocítica, isso daí é série linfocítica, sabe? Mas, assim, dizer só pela morfologia e por essa descrição, isso é um linfócito T, isso é um linfócito... Não é na questão, não digo isso, eu digo, você como hematologista, se olhasse naquele momento, isso aqui, você não ficaria curioso de correr e ver e olhar e buscar lógico. melhor? Não, lógico. Se tem um hemograma desse, se tiver meia célula estranha descrita, a gente já está no mesmo... Já vai correndo, né? Já está no laboratório olhando a lâmina, sim. Perfeito. Ou entrando em contato lá com o laboratório e discutindo, né? Bom, pessoal, vamos dar muito obrigado para o Guilherme, foi muito legal. Foi lindo o caso. A discussão também foi muito legal. O Rodrigo, que abrilhantou aí com a hematologia. Lindo o caso. Achei que o Dr. Guilherme também ia só comentar que na época foi achado um artigo, né, doutor, falando sobre essa correlação da hepatite fulminante Isso. com o HTLV1. Foi a Lilian, inclusive, que mandou para a gente lá, né? Foi, né? Foi. E parece que em termos de língua material, né, literatura de língua inglesa, né, descrição desses casos, esse aqui seria o quinto, né, se a gente resolvesse, por exemplo, né, publicar, mas em termos de descrição havia só 4 até o momento. Muito bom. Desfecho ruim, mas um caso bem diferente, né? Interessante. Vamos jantar, gente? Vamos Muito lá. bem. Vamos. Gente, obrigado pelo convite. Obrigado, Viu? Guilherme. Obrigado, doutor Guilherme. Muito obrigado, viu? Doutor Rodrigo. A gente fica super feliz de participar por causa das meninas, tá? É um prazer tê-las lá conosco. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigada, gente. Obrigado, Rodrigo. Obrigada, viu, a gente. todos. Obrigado. Tchau. Boa noite. Tchau, Boa noite. Ah, obrigada. Boa noite. Oi, Júlia, Kemi. Tchau, tchau.